Aê, você chegou. Como eu te espero ansiosamente, viu? Tudo bem com você? Muito obrigado pelo seu play no nosso reencontro aqui no Agora é Você Podcast, né? O único podcast que só fala de você, tá legal? O convidado é importante, mas até ele vem para falar de você para você. Agora, um detalhe importante aqui para você é o seguinte: você já percebeu que aqui é tipo assim uma campanha, uma corrente, vai? É uma corrente de saúde, de autoconhecimento, é uma corrente de desenvolvimento humano, de bem-estar. Então, posso te pedir uma gentileza? Não deixa a corrente parar em você, senão já não é corrente. Então, por favor, se inscreve, tá legal? É só tocar na tela, se inscreve, dá o seu like durante a programação, ativa o sininho, participa bastante, tá? Por que eu falo isso? Quando você dá o ar da sua presença, quando você confirma que você está assistindo, o YouTube reconhece de uma outra maneira e a plataforma vai dar uma vazão maior, vai ver esse assunto como mais relevante, e é muito relevante. Eu só trago assuntos que sejam muito importantes para você, tá legal? Então se inscreve, dá seu like, participa, até porque você está concorrendo a uma canequinha dessa aqui, você já sabe? Já está acompanhando? A cada 30 dias, entre as pessoas que mais participam, eu sorteio a canequinha. Só que só vale se você estiver inscrito e com o sininho ativado. Se você ganhar, eu sortear lá e você não estiver inscrito com o sininho ativado, tá? O algoritmo vai reconhecer que você não está na plateia. Então você está, né? Então faz isso daí, tá bom? Então é o seguinte, hoje mais um assunto que com certeza você merece, porque você merece o melhor. Mas será que você já fez tudo que você podia fazer por si mesmo? Você já parou para pensar nisso? Não, tá bem, eu já parei, já estou com a minha missão cumprida. Será? Será que você já deu a si mesmo tudo que você podia dar? Então é o seguinte, eu estou falando do seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano de forma integral, né? Como você vai ver aqui, é um olhar integral, uma visão integral. É sobre isso que a gente vai falar, sobre mente, corpo, espírito, e para isso eu trago ele aqui, que é consultor e facilitador em desenvolvimentos de liderança, equipes, processo de design organizacional e outras especialidades de caminhão que ele tem, maravilhoso. Ele também atua no desenvolvimento individual da consciência, isso, nossa, através de aconselhamento, coaching e mentoria. Além de atuar no apoio consultivo de estruturas de pessoas, gente, gestão e RH. E é assim, apenas mais 532 especialidades, isso hoje, né? Porque amanhã ele já vai estar nas 700 e pouco. É um cara muito rico em conhecimento dele mesmo e ele vai dividir isso para você conhecer você mesmo. Seja muito bem-vindo aqui, meu amigo Alexandre Marques. Como é que vai? Vou muito bem, Tudo obrigado. Bom, Alexandre? Obrigado, Pardini, pela experiência de estar aqui com você. E você colocou tudo que eu acho que é muito, muito importante mesmo, nesse lado do autoconhecimento. Então, reforço aí, né? Esse podcast é diferenciado, porque olhar para dentro, autoconhecimento, são coisas que ainda a gente não tem como, vamos dizer assim, o mundo aí de fora não propicia isso. Ele propicia que você cuide de outras coisas, que você fique desatento, que você consuma. Mas olhar para dentro é o que a gente mais precisa fazer no momento atual. E a gente precisa ter ferramentas, a gente precisa ter especialistas. Então é muito legal estar aqui a serviço. Né? Não falar de mim, mas falar para você que quer se conhecer melhor, para você que quer se desenvolver. Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje aqui, né? Não, vamos fazer muita coisa com certeza. Então, começando aqui para situar quem está ali nos assistindo, o que significa na prática, Alexandre, desenvolver o ser humano de forma integral? Legal, boa pergunta. Essa é uma palavra que eu falo assim, às vezes a gente fala integral, tem gente que sai correndo. Não é leite integral, viu, gente, que desmancha sem bater, não. É o contrário, é para você ficar mais solidificado em você mesmo. A grande verdade, vamos fazer, eu vou tentar sempre simplificar o máximo possível aqui, tá? Vamos pensar assim, se você compra uma casa, tá. Você quer uma casa inteira ou você quer uma casa fracionada? Imagina, por exemplo, se você comprou uma casa e vai falar assim, olha, alguém vai te falar assim, olha, essa casa aqui é boa, mas não tem cozinha. Você não pode cozinhar. Mas espera aí, como é que eu vou fazer as coisas que eu gosto? Olha, essa casa é boa, mas não tem banheiro. Ih, aí piorou que cozinha. Como é que você vai limpar? Como é que você vai cuidar de você? Não tem lugar para você descansar. Não tem lugar para você ler um livro. Para que eu tenho essa casa? Então, nessa analogia, nessa metáfora, imagina você mesmo. Será que você quer ser fracionado? Será que você quer ter partes suas que fiquem relegadas, que fiquem desatualizadas, que fiquem esquecidas? Então, quando a gente fala de integral ou integralidade, a gente tem que estar pensando em
completude, inteireza, que é algo que o desenvolvimento da humanidade tirou um pouco de nós. Por quê? Porque hoje parece que a gente está assim, sabe, que nem ratinho de laboratório. Sim. A gente corre, e a gente não tem tempo para fazer um olhar mais completo sobre nós mesmos, que vai permitir que a gente viva melhor, né? Então, cada um de vocês pode, sem precisar fazer a jornada que eu fiz, de estudar e como transmitir o que é a abordagem integral, o que é essa completude, você pode se beneficiar, porque os caminhos, eles são simples, tá? Eles não são tão difíceis assim. É mais você se conscientizar de que talvez você esteja treinando aspectos seus não completos, está faltando alguma coisa. Então a dica aqui é, vamos começar a pensar que aspectos de você que você ainda não está treinando, não está desenvolvendo, está paradinho, está lá no canto, né? Eu acho que esse é um jeito mais simples de explicar o que é integral, é não deixar nenhuma parte de se desenvolver. Tá. Cada parte de nós é importante. Futebolisticamente falando, você tem que chamar o VAR para si mesmo. Entendeu? Gostei, não é? Né? Boa. E ver os detalhes. Então, assim, Isso. é o seu físico, o seu mental, o seu intelectual, social, até a parte espiritual, né, Alexandre? Com certeza. Principalmente a espiritual. A gente, vamos ver como a gente vai falando aqui, mas ponto muito importante falar da espiritualidade, porque espiritual não significa religioso. Sim. Espiritual significa que é muito da nossa verdadeira experiência aqui. Então, espiritual, eu chamo de espiritualidade de esteira condutora. Imagina o seguinte, para que serve uma esteira rolante no shopping? Ela não facilita você chegar Sim. no outro nível? Sim. Uma esteira rolante do metrô, ela facilita. A espiritualidade, a gente pode vê-la como uma esteira condutora. Ela te conduz para um lugar de mais felicidade, de mais integridade. No fundo, você vai viver melhor usando a inteligência espiritual. Vamos fazer um raciocínio aqui? Pode fazer um raciocínio com a gente aqui. Quem você acha que usa mais a inteligência espiritual? Uma pessoa que tenha decidido ser, um ser humano que tenha decidido ser ateu? Ou uma pessoa que frequenta, por exemplo, uma religião por força da família? Por exemplo, eu vou sempre na missa, Eu acho porque que o todo ateu. mundo vai. Exato. Eu acho que o ateu, porque você não tá praticando por conceito ou por um condicionamento social, educativo, religioso. Você está pela sua essência. Isso. E a espiritualidade é uma coisa que independe da religião. Então, você pegar, eu já citei, não vou me estender nisso, mas conheci um biofísico da USP, que estudei, aprendi um pouco de radiestesia e outras coisas com ele, e ele era ateu e também estudioso da espiritualidade. Exato. Então veja, né? Essa é a beleza, né? Então, quando a gente fala assim, na pessoa que decidiu ser ateu, ela teve que pensar sobre isso. Ela teve que falar, puxa, de onde eu venho, da minha existência, isso é darwinismo, é a origem das espécies, isso aqui é tudo ciência, é tudo matéria ou não? Então a decisão pelo ateísmo é uma decisão de falar, eu investiguei este lado. Isso já significa que a pessoa saiu, ela começou a despertar, ela saiu desse piloto automático, ela saiu da casinha. Então a espiritualidade, ela não necessariamente anda em conjunto com religiões. Ela vai te conduzir a uma vida melhor, uma vida mais completa, né? Esse aqui é o grande objetivo da esteira condutora, dessa esteira. Pensa assim, espiritualidade é a minha esteira rolante para um patamar mais elevado, um patamar mais feliz de viver, de qualidade de vida e de experiências também. São experiências mais avançadas que você pode ter usando essa inteligência. Muito bom. Agora, quando a gente fala em desenvolvimento integral da pessoa, né, de que maneira isso contribui para a pessoa, para o bem-estar da pessoa e dos outros ao redor dela? Boa pergunta. Vamos fazer mais uma metáfora, né? Vamos embora. O que hoje está muito forte, né? Treinar, academia, né? As pessoas vão lá, tiram uma fotinha e colocam assim, o de hoje está pago. De hoje está pago, Sensacional cuidar do corpo. Eu diria que talvez até vários psiquiatras, vários psicólogos, vários médicos dizem, comece a cuidar do corpo como a primeira coisa. Sempre é importante. Sono, alimentação e atividade física. Porém, isso é só um pedaço da pessoa. Então, você está treinando na academia?
ticou. Agora, qual é o seu treino mental? O que você anda lendo de novidade? O que você anda... qual série você está vendo que não é aquela série que você mais gosta de ver? Você está se desafiando a aprender coisas novas? Tem uma pergunta que a gente usa muito, é assim: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então esse negócio de experimentar, puxa, eu nunca fiz isso, eu vou experimentar. Isso vai te levar a uma nova percepção da realidade. Então a gente precisa treinar a mente. E outras, a gente treina emoção? Como é que eu percebo em mim o tempo inteiro dando nome? Puxa, agora eu tô com raiva, agora eu tô com medo, agora eu tô com ansiedade, agora eu tô irritado. Ou até mesmo sensações físicas, a gente não dá mais o nome correto, a gente não se observa dizendo, nossa, eu tô cansado, eu tô com sono. Eu preciso parar. Eu preciso parar, tá na hora de descansar. Então, e a mesma coisa, vale também o treino espiritual. Qual é o treino espiritual que você faz? Então, corpo, mente, espírito, alma, e também treinar a nossa limpeza, tanto física quanto mental e espiritual. Então, dormir é uma limpeza mental, como também é física. Mas será que eu estou fazendo outra? Será que eu estou buscando um treino, indo num psicoterapeuta? Será que eu estou fazendo algum trabalho para que eu possa eliminar um trauma? Essa é outra coisa. Todo ser humano tem trauma. Não existe um ser humano sem traumas. A gente tem traumas pequenos e traumas grandes. Todos nós temos. A pergunta é, esses traumas são como pedras que você carrega numa mochila e não deveria carregar. Mas será que você está treinando para colocar a mão lá atrás e tirar essa pedra e falar assim, olha, não faz mais sentido eu carregar isso? Então, eu estou procurando um profissional para cuidar desses aspectos. Sombra, né? Você já teve pessoas que trouxeram aqui sombra. É super importante você ver o que me irrita numa outra pessoa, o que me tira a linha. Quando eu vejo um assunto, por que aquilo me faz mal? Né? Aquilo é um conteúdo meu que eu estou projetando nos outros. E isso também é trabalho de limpeza. Então esse é um outro treino que eu recomendo. Então até tem uma metodologia que eu falo que é treina. Né? O treina precisa de repetição, precisa de respeito, precisa ampliar. Então tem toda uma técnica. Mas a dica é, treine outras coisas além do corpo. Tá, agora sim, qual que é você já falou sobre espiritualidade, mas quem está nos assistindo gosta muito de aprofundar esse tema. Quando você fala em espiritualidade, ela é essencial, porque todos nós temos, admitindo ou não. Ela é essencial, senão a pessoa não está mais por aqui. Mas quando eu falo, qual é de que forma a espiritualidade participa desse desenvolvimento integral da pessoa? Entendeu? Você falou, ela é nossa esteira, ela nos conduz, tal. Mas como é que ela beneficia, como é que ela trabalha com esse conjunto de coisas? Legal. Vamos fazer um pouquinho de história da humanidade, né? Tá. Legal. Isso também já liga com alguns outros pontos importantes aqui da nossa conversa. Imagina o seguinte, que lá atrás, talvez há 70 mil anos, quando a gente começou a ter a linguagem, né, como Homo sapiens, o que a gente começou a fazer? A gente começou a entender o mundo como assim, nossa, o Deus da chuva, o Deus do sol, do trovão. Trovão, e aquilo nos influenciava. Né? Há 20 mil anos surge a meditação dentro da evolução do ser humano. Só que o que acontece? No desenvolvimento da humanidade, quando chega mais ou menos ali no iluminismo, o que acontece? A gente começa a ir atrás do cientificismo. A gente diz assim, a ciência explica tudo. Antes, espiritualidade, ciência e artes eram coisas separadas. Até a religião era separada. Hoje são indissociáveis, né? Hoje, o que acontece? Juntou tudo. Né? E aí dizer o seguinte, olha, a ciência agora é o que vale e os outros não valem mais. Né? Então a sua espiritualidade ela foi meio que colocada de lado. O autodesenvolvimento, o lado interior da pessoa foi jogado fora. A gente brinca, quer dizer o seguinte, eu joguei a água do banho junto com o bebê. Então a gente foi muito para o lado da matéria. E a matéria, explicada pela ciência, ela é só um dos aspectos da realidade. Ela não é o único aspecto. Então é isso que puxa pela integralidade. Eu tenho que cuidar de outros aspectos meus
que não são só da matéria, que não é só o corpo. Então a gente ficou muito científico, a gente chama os fenômenos de consciência como se fossem fenômenos exclusivamente do cérebro. E a gente sabe que isso não é verdade. A física quântica e outras ciências mostram que a gente vive um campo unificado. Quem aqui de nós não teve uma experiência de sincronicidade, de intuição, de falar, olha, melhor não ir por esse caminho, e aí você se salva de algo, pensar numa pessoa e o telefone toca, a pessoa está te ligando. Constantemente comigo, não é isso? Constantemente. Então, o mundo, na verdade, o espiritual, é como se a gente tivesse dado um outro nome para uma realidade existente. Se você, hoje já existe teletransporte, né? Se a gente fala, puxa, existe teletransporte, algumas pessoas ficam espantadas quando eu falo isso. O teletransporte de um elétron daqui para o Japão é possível. Por quê? Porque existe um campo unificado, tá? Então a gente vai chegar aí talvez em outros tipos de teletransporte. Mas hoje a gente consegue teletransportar um elétron, isso significa que eu posso me comunicar através da consciência, porque é um grande campo unificado. O universo inteiro está unido. Mas a gente foi treinado, né? Os toltecas dizem que a gente é domesticado, né? Então, os toltecas que foram ali, talvez, antecessores aos incas e os maias, no México, eles dizem que nós somos domesticados. Eu gosto mais de fragmentado, a gente é rompido, a gente pega só um pedaço seu, que é o que é válido. Então, a gente vive uma grande dormência, a gente vive dormindo e a gente precisa despertar. E a espiritualidade, Pardini, ela te ajuda, e você que está ouvindo e vendo, ela te ajuda a despertar, a ver outros aspectos que estão dormentes, né? E que às vezes a sociedade nos faz manter nesta dormência, a gente fica meio adormecido. Então um dos fatores da espiritualidade é despertar, liberar pontos cegos de nós. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, um dos aspectos que a gente deixa muito de lado são os nossos pontos cegos. É como se fosse, isso eu não quero ver. Isso não me mostra isso, não me fale sobre isso, que isso aqui dói. Então eu prefiro deixar a diversão, eu deixo o mundo me levar e não vou agir sobre o mundo, eu não vou tomar decisões. Eu acho que é nesse lugar, a espiritualidade ela te guia no despertar e romper com essa fragmentação, com essa diminuição de toda a nossa potencialidade. Você que está aí, eu estou conversando, se você chegou agora, estou aqui com o Alexandre Marques, que é uma grande figura, um grande nome nessa parte de desenvolvimento humano, na parte de Enneagrama, ele é coaching nisso, daqui a pouco nós vamos falar. Então, se você chegou agora, por favor, permaneça até o fim, mas depois retome o começo, que é mais um episódio muito importante, tá bom? Agora, se você não chegou agora, fique até o fim. Mas eu vou pedir para você, dá seu like aí, eu quero ter certeza que você está aí, que você não levantou para ir no banheiro, que você não levantou para ir ver o jogo, o placar do seu time. Dá o seu like aí, por favor, quero ver você aqui na telinha, hein? Tá bom? Vamos lá. Quando você fala assim, desenvolvimento humano de forma integral, então a gente está falando de intelectual, espírito, físico, mental, social, enfim. Esse pacote todo, como é que a gente se aplica a ele, por exemplo, em diferentes profissões, atividades? Que aplicação ele tem nisso? Todas. Todas. Vamos fazer mais uma metáfora, né? Vai lá. Olha o que acontece hoje com a maioria, não estou dizendo todo mundo. Tá. Mas quando você vai num médico, o que o médico normalmente faz? Ele chega lá e você chega e ele está olhando seus exames, né? Ele não perguntou para você quem você é, como você se relaciona, qual a sua história de vida. Ele não está interessado em conhecer a sua personalidade, ele não quer saber da sua espiritualidade, ele só olha por uma parte sua, né? Então você imagina a potencialidade de um médico integral. Ele vai querer saber de você, puxa, qual a sua história de vida? Me conta. O que você entende sobre espiritualidade? Medicina integrativa, né? Isso, que o integrativo é um pouco... mais rebuscado. Né? O integrativo é mais práticas mesmo, assim, de usar outras metodologias, como, por exemplo, comunidades, etc. Mas o médico integral, ele iria nesse interesse genuíno em conhecer mais de você. A essência da pessoa. Essência, e não só o que os exames estão mostrando. Então vamos sempre trabalhar aqui o interior e o exterior. Se eu estiver nervoso, passando por nervosismo, ansiedade,
E se alguém nessa mesma hora fizer um exame de sangue em mim, vai descobrir, por exemplo, que o cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, vai estar alto. Então, o interior causa algo no exterior, certo? Então, se eu medir o cortisol, vai estar alto. E contrapartida igual. Se eu receber uma injeção de cortisol, mesmo que eu esteja calmo, acabei de meditar, se alguém injetar cortisol ou adrenalina, eu vou mudar o meu estado, né? Então, uma profissão, quando ela tem um olhar integral, ela olha para coisas que normalmente os outros profissionais não estão vendo. E às vezes é ali que vai acontecer a mudança, e não no externo. Eu preciso modificar o interno para que a pessoa consiga modificar o seu externo. Então não é metafísica simplesmente, né? De falar, olha, tudo tem uma somatização, e a gente sabe isso, né? A ciência tem coisas que são místicas e milagrosas. A pessoa diz, olha, um câncer curado, muitos médicos dizem, olha, não sei explicar, mas sumiu, algo desapareceu. Então tem coisas na ciência que ficam dentro desse conceito muito do mistério. Além do protocolo, né? Muito além do protocolo. O protocolo é só um guia básico, eu acho. Né? Exatamente. É como dirigir, você aprende a dirigir no trânsito. Mas tem uma série de coisas, depende dos outros, depende do tempo, depende de tudo, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa para você. O Ken Wilber, ele é um filósofo americano, certo? Que ele é conhecido como... Você também comentou sobre isso, eu li também, como o Einstein do estudo da consciência, né? Como é que ele aborda essa questão do integral? Legal. Vamos, agora que eu vou trazer um pouco da teoria de um jeito bem o mais simples que eu consegui aqui trazer para vocês. É complexo, né, gente? Porque a primeira coisa, isso também é algo que eu venho fazendo comigo, mas isso você não precisa fazer com você. Você pode se beneficiar desta abordagem integral sem necessariamente ter que fazer o que o Ken Wilber fez. Tá. Então, o Ken Wilber, por exemplo, com 26 anos de idade, ele tinha lido 3.500 livros e ele estava fazendo... Que vagabundo, pós-doutorado, que vagabundo, né? Não podia estudar? Não podia estudar um pouquinho. Então, 3.500 livros, ele escreve um livro chamado O Espectro da Consciência. Então, ele começa a estudar o fenômeno da consciência, porque ele queria entender, puxa, o que diferencia uma pessoa da outra. Então ele começa esse estudo pelos níveis de consciência. Tá? Então o que são níveis de consciência? São formas de como eu enxergo o mundo. E como é que é isso? Isso é como se fosse uma gramática que a gente não sabe que existe. Existem várias gramáticas que a gente não sabe que existe. Então, mais uma metáfora. Vamos pensar em gramática, né? Mais ou menos assim, ó. A frase, importa que todos estejam presentes. Já entendeu a frase? Quase nenhum de nós, mesmo que a gente tenha estudado, aprendido a gramática da língua portuguesa, se a gente não é um professor ou alguém com boa memória, a gente não sabe que isso é uma oração subjetiva, objetiva. A gente esquece, né, que é uma oração subordinada subjetiva. Esse é um nome que eu dou, mas a língua existe antes da gramática. Os níveis de consciência que o Wilber estudou lá nos anos 60, 70, 80, eles existem e a gente não sabia dessa gramática. Então é como se falasse, puxa, eu não sei que existe uma regra no desenvolvimento de consciência. E essas pesquisas mostram que nós temos níveis de consciência que vêm seguindo a evolução do ser humano. Então mesmo o Homo sapiens lá, que quando começou a linguagem, ele era muito egocêntrico, ele precisava cuidar da sua sobrevivência. Então isso foi evoluindo, aí o ser humano começa a ficar mais místico, né? Deus do Sol, como a gente já falou aqui. Aí a humanidade vai evoluindo e surge um aspecto mais agressivo, né? O que a gente vai ver nos filmes lá, por exemplo, Coração Valente, né? Você vai ver lá, é guerra, é sangue, é espada, o meu território, o seu território, uma invasão. A gente viveu muitos anos de uma evolução, de uma energia muito agressiva. Isso é um nível de consciência, entender o mundo como algo que eu tenho que disputar, que eu tenho que guerrear. Mas, mais recentemente, né, na época do Iluminismo e quando começa a Revolução Industrial, a gente começa a ter
é um nível mais racional no ser humano. Puxa, dados, números, ciência, tudo se explica, eu vou atrás. Isso é um nível de consciência, eu consigo ver o mundo por uma linguagem mais racional. Mais recentemente ainda, 80 anos, começou a surgir algo chamado pluralismo. O que é o pluralismo? Vamos traduzir como humanização. Né? A gente começa a se preocupar, nossa, tem que incluir, tem que ter diversidade, tem que cuidar do planeta. Agora, mais recentemente, ESG, governança, vamos cuidar do planeta, regeneração, sustentabilidade. Isso é um nível de consciência. Então imagina, faz uma viagem, pega esse nível de consciência e joga lá atrás. Na época, sei lá, antes de Jesus Cristo, alguém fala assim, nós temos que cuidar do planeta. Alguém olha e fala assim, tu é maluco? Tu é maluco, né? Então, os níveis de consciência, eles são infinitamente crescentes. Cada vez eles são mais amplos, mais abrangentes, mais completos. E mais presentes, né? E mais presentes. Então, eles vão trazendo mais completude, eles vão trazendo mais, mais amorosidade, mais integração, ampliação. Então, essa é a primeira coisa que o Wilber descobriu. Então existem de 6 a 8 níveis. Quando você pega, sei lá, 20 estudos, todo mundo com muita pesquisa, feito com centenas, milhares de pessoas, mostram que existem de 6 a 8 níveis. O que são esses 6 a 8 níveis? Gramática do desenvolvimento humano. Então só tem um jeito de você usar isso daí. Você tem que desvendar essa gramática, você tem que estar interessado nesta gramática. Esse talvez seja uma das coisas mais tensas quando a gente fala de teoria integral, porque eu preciso entender essa gramática. Tá? Se você não entender, ou pelo menos ter a curiosidade de saber que existe uma gramática, você fica com um ponto cego. Você não consegue perceber que outra pessoa é diferente de você. Vamos dar um exemplo rápido aqui. Ó. Imagina que eu fale que eu sou um diretor de uma empresa. Você é um diretor de uma empresa. Isso. Aí eu começo a falar assim, nós temos que vencer os nossos concorrentes, nós temos que brigar, lutar, vamos contra tudo isso, a gente tem que ser firme, forte, vamos guerrear. Que linguagem que eu usei? A minha gramática é uma linguagem de agressividade. Mas eu posso usar uma linguagem mais, vamos dizer assim, não só tênue, mas ela vai ser mais organizada. Ela vai dizer assim, nós temos que seguir procedimentos, regras, tem que ter estrutura, tem que ter, né, estratégia, cargos, procedimentos, a gente tem que seguir uma ISO, a gente tem que seguir uma regulamentação. Eu estou dando ordem, é um outro nível de consciência. Tem um outro acima, puxa, vamos dar lucro para o acionista, vamos trazer resultado, vamos crescer, vamos ampliar o nosso resultado, vamos trazer ciência, dados, vamos usar a inteligência artificial. Eu estou usando já um outro nível de consciência, que é um nível mais racional. Tem um outro nível que eu posso falar assim, não, legal, mas a empresa tem que ter tudo isso, mas a gente tem que cuidar de diversidade, igualdade, inclusão, respeitar o ser humano, permitir que ele seja quem ele é, né? A gente tem que cuidar do planeta, os nossos produtos não podem afetar o planeta. Eu já estou num outro nível de consciência. E existe um outro acima, que adivinha o nome? Integral. O integral ainda é acima desse. Mas aborda todos. Aborda todos. O integral, ele inclui todos os outros. Então, por exemplo, um empreendedor ou um dono de empresa integral, ele vai falar assim, eu tenho que ter produtos bons, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer publicidade, mas eu tenho que ter regras, normas, eu tenho que trazer resultado, eu tenho que dar lucro, porque eu estou no mundo real, eu tenho que dar lucro, eu tenho que cuidar do planeta, eu tenho que cuidar das pessoas, da diversidade, da igualdade e da inclusão, mas cada hora é um pouco disso tudo. Tá? Então isso aqui é uma das dimensões, que é o que eu chamo do movimento do crescer. Então a gente cresce em níveis de consciência. Um outro pilar muito importante do modelo do Wilber é que existem estados de consciência. O que são estados de consciência? Todo dia a gente experimenta pelo menos 3. Agora nós estamos acordados aqui, né? Vigília. Quando eu estou dormindo, eu vou ter 2 outros estados. Um estado que é o estado de sonhos, então é algo mais sutil, é uma energia mais sutil. E tem um estado de sono profundo sem sonho. No estado profundo sem sonho, é o que a gente estava conversando agora há pouco, é vazio. Então toda noite, todo dia você experimenta estar acordado, experimenta o sonho e experimenta o vazio. Durante o estado, né, dentro do seu estado do ciclo de 1h30 de sono, vai ter um momento que você experimenta o vazio. Mas existem outros 2 grandes estados
que as práticas meditativas sempre usaram há 20 mil anos. Mas lembra que eu falei que a gente varreu, né, jogou a água do banho com o bebê junto? A gente deixou a meditação e esses processos mais profundos de lado. Então, existem dois estados que a gente pode... E não são difíceis. Às vezes a pessoa diz, nossa, quer dizer que eu vou ter que meditar durante 20 anos? Não. Você consegue hoje testemunhar. O que significa o estado de testemunha? Você Pardini, você que está assistindo e você, Pardini, pensa o seguinte, você consegue saber que você está tendo um pensamento agora? Não, né? Não, você fala assim, eu estou tendo pensamento. Não, se você... Não, quando você pensa, você não está avaliando as duas coisas ao mesmo tempo. Você está tendo pensamento, mas não está... Mas você está ciente que você tem um pensamento. Sim. Quem é que está ciente de que você tem um pensamento? Bom, é a testemunha. Esse estado que a gente pode chegar o tempo inteiro. Então é como se fosse assim, eu tenho um pensamento, mas eu não sou meus pensamentos. Eu tenho uma emoção, mas eu não sou essas emoções. Eu tenho um corpo, mas eu não sou o corpo. Eu sou quem consegue testemunhar isso. Se você fizer esse exercício 30 segundos, você vai falar, caramba, é verdade, um pensamento veio. Como é que eu tenho ciência de que um pensamento veio? Quem é que teve essa ciência? Então esse é o estado de testemunha. E existe um estado ainda mais amplo, que é o estado de não dualidade. Alguns de nós já experimentamos isso, às vezes numa prática religiosa, às vezes na natureza, às vezes numa experiência de pico. Fala, nossa, às vezes tem gente que chega nesse estado de não dualidade correndo. A pessoa estava fazendo uma maratona, fala, Ayrton Senna, se você colocar vídeos do Ayrton Senna, ele vai falar assim, eu estava dirigindo e eu entrei num túnel. O carro e eu éramos a mesma coisa. Isso é um estado de não dualidade. Eu não tenho diferença entre mim e o carro, a matéria, o asfalto, o vento. É como se fosse tudo um único sabor, uma única imagem. Tá? Então, esse é um outro lugar onde o Wilber estudou diversas centenas de práticas e plotou e disse, existem 5 estados. Assim como existem 8 níveis de desenvolvimento, existem 5 estados. Mas eu falo, Alexandre, como é que eu uso isso na prática? Toda vez que você estiver, por exemplo, passando por um momento muita ansiedade, muita irritação, muita emoção te dominou, dá uma pensada e diz assim, quem eu estou tendo ansiedade? Você já usou a testemunha, porque você reconheceu algo como um objeto. Ela saiu de você, né? A ansiedade, você está vendo ela. Tá? Então, esse é o eixo central da integralidade do Wilber. Existem outros 2 que é mais fácil de explicar. Que um é abrir-se. Então, novas inteligências. Então, puxa, eu sou bom, por exemplo, em inteligência relacional? Puxa, legal. Mas será que eu sou bom em inteligência existencial? Será que eu sou bom em inteligência cognitiva? Então, todos nós temos várias inteligências, mas algumas delas são mais proeminentes e outras são menos. Sem se dar conta, você flexibiliza elas todas, né? Isso. E às vezes você vai conversar com uma outra pessoa e a pessoa não te entende, né? Fala, puxa, por quê? Porque você está usando uma inteligência sua forte e a dela é outra. E às vezes a gente não encontra outra pessoa neste lugar do que ela é diferente de você. Então, as nossas inteligências, elas são desniveladas. Posso dar um exemplo? Claro. Muito comum hoje. A pessoa fala para você um negócio, aí você amanhã você não fez o que ela falou, a pessoa fala, não, mas eu falei para você. Fala, não, então você quis dizer. Então, quer dizer, a pessoa tem uma inteligência para pensar, para elaborar, para fundamentar o que ela quer, mas ela não tem a de traduzir o pensamento, né? Isso. Então a pessoa comunica de uma maneira que você vai entender outra coisa e não funciona. Esse é um exemplo, né? Eu quero colocar um ponto importante, antes de eu dar uma mensagem também importante aqui. Quando a gente fala dessa abordagem integral do desenvolvimento humano, que você está vendo, que é uma coisa maravilhosa, sabe quem que praticava isso, estudou e divulgou também? Bill Clinton, Al Gore, Deepak Chopra. Tá? E outro aspecto interessante é que quando a gente fala dos grandes pensadores, fala do Carl Jung, fala de Freud, de outros mestres do pensamento, da consciência, enfim,
já se foram. E o Ken Wilber está entre nós ainda. Então, assim, essa, como ele falou, é uma coisa recente. Ele nasceu em 1949, o Ken Wilber. Então, está entre nós. É um estudo, uma ciência totalmente ainda em desenvolvimento. Eu vou fazer uma pequena pausa com você, que eu tenho a pergunta do Ken Wilber para te fazer. Já que a gente está falando de saúde, eu quero recomendar para você que está aí a Animus. A Animus é um serviço de teleconsulta 24 horas por dia, que apoia esse programa para trazer pessoas como o fantástico Alexandre Marques, que aqui está, tá? Tem aí os dados na tela, é muito legal. De onde você estiver, para o que você precisar, você faz uma consulta, você pede uma receita médica, tira a dúvida de um medicamento. Você está passando mal? Putz, não vai dar tempo de ir no médico, e agora? Eu estou passando mal, não quero perder tempo com trânsito, eu quero perder... Bom, de onde você estiver, você conecta Animus pelo seu celular, tá legal? E aí você tem um atendimento 24 horas por dia para o que você precisar, claro, excluindo-se coisa cirúrgica, física e tal. Mas é maravilhoso e eu disponho disso. Eu quero agradecer eles que me apoiam aqui nesse momento. Animus, o site é animusconsulta.com.br. Mas você também pode encontrar no Instagram, tá? Também como Animus Consulta, @Animus Consulta, e pode mandar um zap para lá, que é 11 972 360 224. Eu estou conversando aqui com meu amigo Alexandre Marques, tá? Que é um ícone na parte de desenvolvimento humano, na parte de enneagrama, de psicologia integral. Então eu vou voltar a perguntar para você uma coisa do Ken Wilber. Ele tinha, além de ser um filósofo que é considerado o Einstein nesse estudo de consciência e tal, né? Ele era uma pessoa assim de certa maneira mística também. Ele tinha um envolvimento, né? Tinha essa parte mística. Então onde é que entra a mística nesse estudo do integral, da pessoa integral? Como é que isso atua? O Wilber muitas vezes foi chamado de um expoente da psicologia transpessoal, né? Quando a gente fala da psicologia transpessoal, a gente vai achar o quê? Por exemplo, a gente vai achar Stanislav Grof, né, que é um grande psiquiatra vivo também hoje, que fez diversas experiências com a consciência. Então, existe um lado do estudo do Wilber que beira o mistério, que esse é outro ponto que a gente tem que estar ciente o tempo inteiro, sabe, Pardini? Existem coisas que a gente não vai conseguir explicar. E esse mistério faz parte desse processo evolutivo infinito do cosmos. É como se a gente estivesse participando hoje do desenvolvimento do universo como um todo. Então a busca do inatingível, né? Exatamente. Nós humanos conscientes, a gente tem uma experiência raríssima, talvez. Por quê? Nós temos um corpo físico, sendo seres espirituais. E a gente tem que experimentar esse mundo que se desenvolve nessa linguagem que a gente falou, né? De um lugar mais agressivo, depois de um lugar mais racional, de um lugar mais pluralista, para um lugar mais integral. Mas existem coisas que a gente não consegue explicar por explicação, mas existem coisas que a gente pode experimentar. Então essa talvez seja a prática que eu mais recomendo. Não fique olhando, consultando somente ali a literatura, ou o Google, ou até as inteligências artificiais. Pratique. Faça um exercício de meditação, faça um exercício de presença. A prática vai te mostrar que existem coisas diferentes, né? Que você, nossa, eu nunca tinha percebido isso, eu nunca tinha vivenciado. Então uma parte desse mistério da teoria integral exige prática. E o que acontece? Por que a gente deixou de praticar? De novo, pela história da humanidade. Né? Você que está com a camisa dos Beatles aí, olha o que aconteceu, né? Os Beatles, o John Lennon especificamente, na minha opinião, ele pela música e pela arte, ele chegou na integralidade. E aí ele começa a falar, imagine, em 1980, imagine não haver países, imagine não haver religiões, alguém diz assim, opa, tem algo errado aqui, né? Será que não é melhor a gente tirar o John Lennon de circulação? Né? Ele até ficou alguns anos bem recolhido, né? Mas percebe o que acontece? Então, lá no governo Ronald Reagan, várias coisas são proibidas. A gente junta de novo tudo num balaio, só coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, confundir drogas com psicodélicos. São coisas diferentes, mas
Ronald Reagan proibiu tudo. Né? Então, práticas xamânicas antigas e válidas, elas foram, de novo, descartadas. Então, o mistério está em experimentar práticas, e algumas muito simples, que você faz com respiração, com contemplação da natureza. Às vezes, só um olhar de ficar observando um animal, uma planta ou um rio, você chega num estado de consciência diferente, você percebe um estado de consciência diferente. Já os níveis, não tem jeito. É trabalho duro. É leitura, é sair da zona de conforto, é falar com quem pensa diferente. Então, peraí, vou te perguntar uma coisa dentro disso. Fora disso, mas dentro disso. Então, assim, quem está nos assistindo, você, presta atenção, ó. Existe uma forma da pessoa, assim, filosofia à parte, vamos falar de prática. Existe um passo a passo, um mapa, para quem está nos assistindo, por exemplo, chegar ou buscar esse desenvolvimento integral? Sim, existe, é um mapa integral mesmo, né? E é um pouco disso que eu falei. Primeiro, você tem que eliminar esse ponto cego dos níveis de consciência. Tá. É um negócio que as pessoas dizem, puxa, não queria estudar, mas é necessário. Pelo menos você tem que entender que a gente se desenvolve em níveis de consciência. Uhum. Depois, que prática você faz para tentar despertar, para tentar reconhecer essa consciência que testemunha tudo, tá? Então tem práticas espirituais, tem práticas meditativas, tem práticas até, vamos dizer assim, de enteógenos, né? Como, por exemplo, ayahuasca, cogumelo. Uma pessoa, né, que está em casa. São, né, coisas. A pessoa que está em casa possíveis. E está nos assistindo agora em casa, fala, depois desse episódio eu me interessei, eu vou começar a praticar. Assim, de forma... A pessoa está lá em home, vai. Que hábitos, que disciplinas ela pode ter para ir buscar e começar a desenvolver isso? Independente de ler, como você falou, exato, mas vivenciar. Isso. Primeiro ponto. Sempre se auto-observar. Eu acho que o estado de presença é sempre algo que vai te dar um grande diferencial. Puxa, o que eu estou sentindo? Quem eu sou? Né? Qual a minha história de vida? Por que eu sou diferente? O que eu tenho de diferente dos outros? No que eu sou bom e no que eu sou ruim? Que bolhas eu estou vivendo? Né? Então, quer crescer, se desenvolver em níveis, aumenta as suas bolhas. Não precisa estourar a bolha, aumente as suas bolhas. Puxa, sabe por quê? Porque a rede social, muitas vezes, ela traz só o conteúdo que você quer ouvir. Por isso que é a importância do que o Pardini colocou. Coloca o sininho, divulga, fale por quê. A gente precisa ajudar os outros a despertarem. Se não, sabe o que acontece? Se você gosta de futebol, sua rede social só vai trazer futebol. Se você gosta de política e da direita, só vai trazer texto da direita. Então você tem que romper com isso e falar, eu vou procurar algo novo, eu vou buscar um novo aprendizado. Eu vou buscar uma prática para eliminar um trauma. Eu vou falar com um psicólogo, com um psicoterapeuta, eu vou falar com um psicanalista, eu vou fazer um trabalho de terapia, né? Eu vou usar um floral. Posso dar um exemplo vale aqui? A pena. Claro. Eu acho que é um exemplo contagiante. Você tem que viver a tua imagem interior e não as imagens que estão ao teu redor. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo olha na internet a menina, principalmente as mulheres, vê uma foto de uma menina bonita, vou usar um filtro aqui, vou usar um aplicativo, vou usar o Photoshop, quero ficar bonita que nem ela. Então assim, de repente você começa a achar que você, para ter a mesma relevância da pessoa, você tem que frequentar aquele lugar, comer aquele negócio, tirar uma foto ali em frente àquele ídolo, vestir aquela roupa. E você? Onde é que está você nisso? Você está vivendo a realidade dos outros, não é isso? É isso. Então você tem que mergulhar em você, você tem que buscar a sua essência. Por exemplo, eu posto alguma coisa lá, tem um monte de gente que dá esporro, briga, né? Dane-se. Eu tenho a minha rede social, o meu espaço, é o meu quintal. Estou na minha casa, eu planto o que eu quiser no meu quintal, entendeu? Agora, se você não quer, vai plantar no seu quintal, vai comprar na feira. Então, assim, é legal você tomar conhecimento do mundo, mas tem que ser você, né? Exato. Essa é a essência da coisa. Eu acho que essa é a essência de qualquer desenvolvimento. O que a gente não pode fazer, talvez retornando no início da nossa conversa aqui, não use somente uma prática, amplie. O conceito maior, o que é muito necessário hoje, é você ampliar.
Então é fazer coisas novas, experimentar coisas novas. Então, vou ler um livro que eu nunca li, vou falar com uma pessoa que eu discordo. Não tem nada melhor para você se desenvolver, adivinha como? Relacionamento. Você falar com uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua, você não tem que se afastar dela. E ponderação, né? Você tem que falar, poxa, o que ela está vendo que eu não estou vendo? Isso é integral. Eu quero ver outro ponto de vista. Na integral, e é uma frase até muito do Wilber, a gente diz assim, todo mundo está certo, mas parcialmente certo. Porque eu estou olhando o mundo do meu lugar. Pela tua ótica, né? É minha ótica. Então, quem eu sou, qual é a minha história de vida, minha tipologia, o meu nível de consciência, que estados eu consigo experimentar. Se eu tô com saúde, eu tô muito melhor no mundo, eu tô mais presente. Se eu tô com menos saúde, eu fico, sabe, puxa, fica alheio, né? Não tô conseguindo ver, não tô conseguindo perceber. Então a gente tem que estar ciente um tempo inteiro de todas essas saúdes. É treinar muito mais do que o corpo. Mas não esquecer do corpo, que ele é o primeiro treino. Tá? A gente precisa cuidar sempre disso, porque o corpo é o nosso veículo, mas ele é o veículo que está para informar a nossa alma, a nossa essência, esse ser mais profundo que nós somos. O corpo serve como um instrumento. Ele não é a verdade. Mas ele é aí de volta, né, Alexandre? Sim. Porque o corpo sofre o impacto do que você sente como emoção, como raiva, como alegria, como ódio. Exato. Então é uma ida e volta, né? Isso. Sempre existe essa correlação entre o subjetivo, que é o que acontece aí dentro de você, e o objetivo, que é o externo, que é o corpo. Então, da mesma brincadeira, né? Fez alguma coisa no corpo, vai refletir no interno. Mudou o seu estado interno, a realidade muda. As coisas mudam. Você vai entender outra pessoa, você vai se relacionar de forma diferente, você vai compreender o mundo de uma forma mais curiosa. Então, acho que para resumir, eu diria o seguinte: sejam curiosos, saiam do lugar que está sempre vindo para você, procure outro caminho. É aí que está o seu crescimento. Quando você fala, puxa, vou para outro lugar, vou pegar uma outra experiência. E se algo dói muito, você fala, nossa, eu quero me afastar dessa pessoa, eu quero me afastar disso que o Alexandre está trazendo, olhe para dentro e diz assim, por que eu estou querendo me afastar? O que eu estou me privando ao me afastar desse conceito? O que eu estou fechando? Que portas eu estou fechando ao não querer saber isso que o Pardini traz aqui nesse podcast maravilhoso? É por aí, é para dentro, né? Jung, vários outros psicólogos, vários outros estudiosos dizem, o caminho é sempre para dentro. Por quê? Porque a matéria, para pensar nisso, a matéria é o lado externo da consciência. Entendeu? Tudo tem o interno e o externo. Sim. Qual que é o lado externo da consciência? A matéria. Então o corpo, a mesa, a realidade, ele é o lado externo da matéria. Não é que a matéria é menos, né? Existem algumas práticas que trazem assim, né? Como se fosse uma cadeia evolutiva, dizendo assim, matéria, corpo, mente, alma, espírito. Pensa o seguinte, ó, a matéria que você chamou de menos, ela na verdade é o externo deste espírito. Então você vai começar a entender a matéria de um outro jeito. Ó, para ilustrar essa sua percepção, né? Que cada um encara o lado de fora de acordo com a sua emoção, você deve tomar cuidado quando você julga alguém que está julgando por si também. O artista plástico, né? Você pega os quadros de Salvador Dalí, vai lá depois no Google, depois do episódio, pelo amor de Deus, e olha lá, o relógio derretido lá na ponta da mesa, não sei, entendeu? Aquelas flores, tá? O que ele quer dizer? O que ele via e tentava passar para você que o mundo não via. Aí as pessoas acham só que o desenho é bonitinho. Não, tem uma mensagem ali, né? As fases rosa e azul do Pablo Picasso, se não me engano, que tinha a fase rosa, azul das pinturas. Também não me lembro se era o Portinari ou o Picasso, que tinha o pescador, tinha o trabalhador, sempre pé grande, mão grande. Aquilo tem uma mensagem, entendeu? Da força, do sofrimento. Como é que ele via, por exemplo, o cara que estava... Você olha a pessoa trabalhando lá no mar, você acha que é normal, o cara passando, sabe? O garimpeiro. E ele via de uma outra maneira. Então, a gente também vê as pessoas da nossa maneira. E da mesma maneira que ele exagerava nos traços para valorizar o sofrimento da pessoa, às vezes você está exagerando demais num conceito, né? Que é uma coisa tua. Então você tem que tomar cuidado. Agora, ó, pergunta que você deve estar se fazendo aí. A gente está falando o tempo todo de consciência, desenvolvimento humano, integral. Tem como a pessoa saber em que nível de consciência ela está? Tem.
Primeiro, pensa nisso, a linguagem, né? Então, o melhor, existem o que a gente chama de assessment, né? Existem assessments que mostram em que nível de consciência você está. E é muito curioso porque eu ofereço muito isso para as pessoas e a maioria não quer fazer. Porque é um ponto cego tão dolorido, às vezes, para a pessoa, de falar, puxa, mas em que lugar que eu vou estar nesse nível de consciência? Mas não pensa assim, nenhum nível de consciência é pior do que o outro. Só existem níveis mais inclusivos, eles vão ampliando. Pensa no nível de consciência como se fosse um óculos. Puxa, eu coloquei um óculos e eu tô vendo a realidade por esse óculos. Só que existe uma outra pessoa que pode estar num óculos anterior ou no óculos posterior. Elas estão vendo o mundo de jeito totalmente diferente. Então, quando você se conscientiza, você consegue fazer isso. Então, é linguagem. O melhor jeito de medir nível de consciência é completar frases, tá? Então, existe toda uma ciência para mostrar que, completando frases, eu mostro o meu nível de consciência. O que a gente quer dizer com isso? Que, por exemplo, se eu peço para você completar uma frase assim, eu vejo uma mulher na rua, o que a pessoa colocar na sequência mostra o nível de consciência dela. Mas existem outras formas, existem assessments onde você vai medir isso. Mas o primeiro ponto é você entender que existem óculos diferentes. Sai com essa daqui que você já vai sair muito bem. Existem óculos diferentes, que você lá atrás, com certeza, usou um óculos anterior. Quando você tinha 7 anos de idade, 14 anos de idade, você usava um outro óculos. Hoje você usa um óculos mais amplo, mais completo. Mas existem outros óculos, podem existir outros óculos mais amplos, mais inclusivos, mais completos. Tá? Então, mas assim, matematicamente, por exemplo, se eu quiser saber em que nível de consciência eu estou, não existe assim uma tabela tal. Então você quer dizer que a pessoa tem que fazer um comparativo, a maneira como ela foca um assunto hoje e focava exatamente o mesmo assunto tempos atrás. Boa. Se houve uma evolução, é isso? Exatamente. Isso é um jeito, vamos dizer assim, de auto-perceber. Tá. E existe como medir. Então tem questionários que você responde e aí o sistema, o software que está por trás diz, você provavelmente pelas suas respostas está neste centro de gravidade, porque você nunca está 100% num nível. Você está usando um pouquinho de coisas num outro lugar, um pouquinho de coisas no outro. Então, a maioria de nós que está assistindo esse podcast aqui, eu vou dizer para você está ou num nível chamado racional ou num nível chamado pluralista. A maioria. Por quê? Porque esse assunto chama pessoas que já tenham essa amplitude. Tá? Então, a gente tem que convidar mais pessoas para subirem e virem. Por isso que é necessário esse autoconhecimento. O autoconhecimento é o que vai te ajudar nessa esteira evolutiva. Alexandre, eu fui submetido a um teste parecido, que é o método Quantum da doutora Cláudia Ricken, que é analista quântica, né? E é isso que você falou, cara, fantástico, porque assim, tinha acho que 3 perguntas, para cada pergunta tinha acho que 60 palavras, e você ia assinalando várias delas que você acha que respondia aquilo em relação a você. Sim. E eu fiquei envaidecido, porque ela chegou aqui, ela abriu essa cortina, entrou aqui e falou: Pardini, você é um Merlin. Você, nossa, você, não sei o quê. Eu fiquei envaidecido, porque a gente não tem aquele autoconhecimento de si mesmo que a gente possa se qualificar. Olha, eu estou acima, eu estou abaixo. Por isso que eu acho que é uma coisa subjetiva e que a gente buscar, é aquilo que a gente falou, é buscar o inatingível. Você não sabe se vai ter fim, mas, cara, você tem que estar buscando evoluir sempre, né? Sempre. E o mais difícil não é você ser melhor que os outros. Já falei outras vezes aqui. É você ser melhor que você mesmo todos os dias, né? Eu acho que esse você se reconhecer. Eu acho que é isso. Mais do que ser melhor, às vezes se usa muito isso, a sua melhor versão, né? Na verdade, o que existe eu estou numa autenticidade ou eu estou fingindo ser quem eu não sou. Isso custa muito caro para uma pessoa. Fingir quem você não é, esconder aspectos próprios. Então a gente gasta muita energia escondendo coisas que a gente não quer mostrar. Mais do que energia mostrando quem a gente gasta energia mostrando quem a gente não é. 80% a gente gasta escondendo aspectos. Então, quando você se reconhece e diz, nossa, eu sou assim, né? Eu tenho vaidade, eu tenho isso, eu tenho ambição, não tem problema, não existe nada errado. Mas quando você reconhece, aquilo vira um objeto. Então, quando você não percebe, é sujeito. Tá. Quando você reconhece, vira objeto. Então, quando você fez o Quantum, por exemplo, ele te mostrou um aspecto Pardini objeto.
você olhou para um relatório que disse, você é um tipo Merlin. Né? Então aí você consegue olhar para você como um objeto. Saiu do eu daqui de projeção, dentro. Né? Isso, de si saiu mesmo. da projeção e saiu do aspecto sujeito. Ele entrou no aspecto objeto. Este é o grande... É que eu estou trazendo aqui sempre tentando simplificar. Mas a grande teoria por trás é cada vez mais você olhar as coisas como se fossem objeto e não como se fosse você. Tá? Toda vez que você coloca uma emoção como objeto, um sentimento como objeto, uma tipologia como objeto, você já começa a refletir. Quando a gente vê, por exemplo, os estudos da Susan David, que criou o termo agilidade emocional, o que ela orienta? Detecte a emoção, dê um nome para ela e faça uma pausa. É tão simples quanto isso. Você vê toda uma teoria da agilidade emocional é assim. O que eu estou sentindo agora? Raiva. Tá bom, raiva. Um tempinho. Só 90 segundos de você falar eu estou com raiva, a sua raiva já diminuiu. Então isso te destrava. Você interrompeu, né? Isso te dá agilidade. Então o que a gente precisa hoje é estar consciente, é estar presente. Eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu estou presente, estou ouvindo uma outra pessoa. Às vezes hoje o que a gente está fazendo? A gente está no piloto automático. Você está conversando com alguém, mas você está no celular. Você não está presente em nenhum dos lugares. A gente perdeu a presença. A ansiedade, né? É um aspecto... a gente busca o futuro, a gente tem uma ansiedade de trazer o futuro para agora. E isso interrompe a presença, interrompe essa autopercepção. Você traz o futuro para agora e se leva, se transporta mentalmente para lá, né? Isso. Sem estar lá. Agora, pequeno intervalo, falando em transportar, você quer transportar as pessoas para um momento super agradável, super gostoso, até saudável? Quando você fizer uma reunião na sua empresa, na sua casa, ou você tem um estabelecimento comercial, eu queria recomendar uma coisa que eu uso. Aliás, não servi para ele aqui porque está lá na recepção, mas está lá. Queria oferecer para você os produtos da Golden Prime, que são produtos de excelência em coisas que algumas empresas não tratam com tanta seriedade. Então, eu estou falando do quê? De grãos, de nuts, estou falando de amendoins, de tâmaras, de mix, do milho torrado, sabe? Do amendoim japonês, do amendoim confeitado, e são coisas feitas realmente com qualidade, compromisso com a saúde, torrado eletronicamente, sem toque manual, sem gordura, sem nada. Enfim, eu quero que você mesmo veja, porque eu estou vendo aqui na tela, já estou com água na boca. Vai no Instagram, @GoldenPrimeOficial, tá bom? Pode falar com meu amigo Itamar, ou manda um zap para ele, que é 11 947 794 474, tá? Já que a gente falou de integral, Eu fiquei com água na boca aqui também. Tá vendo? Olha, você tá o seu corpo Eu não devia ter olhado. trabalhando de forma integral, mas ali fora tem um pouquinho ainda para você. Opa! Então, eu estou conversando aqui com o Alexandre Marques, que é um expert em desenvolvimento pessoal, tudo. Já vamos falar sobre Enneagrama, mas antes eu queria saber o seguinte: a pessoa que, de repente você aí, a pessoa quer liderar um grupo, seja por motivo religioso, político, estratégico, profissional, para liderar um grupo, que tipo de nível de consciência ela tem que ter para ter sucesso nisso? Que pergunta, hein? Na verdade, acho que eu falei agora há pouco, né? Não existe um nível melhor que o outro. Tá. Existe um nível adequado ao desafio daquela empresa, daquele time, daquela organização. O ideal é que a liderança esteja consciente de tudo isso que eu falei aqui, né? De tudo isso que a gente já tangenciou um pouquinho aqui. Para quê? Para que ela perceba aonde ela vai fazer uma mudança ou uma transformação. É como se fosse um ponto de acupuntura. Eu mexo isso daqui na equipe e a equipe vai melhorar. Né? Então pode ser, a pessoa tem que ter percepção, eu tenho que mudar um processo, eu tenho que mudar a cultura, eu tenho que mudar o meu comportamento, ou eu tenho que incentivar as pessoas a se autoconhecerem. Percebe? Já que são 4 coisas bem diferentes, né? Eu como líder eu posso decidir, será que eu vou mudar um procedimento, criar uma regra, um novo, né? Ou eu vou mexer na cultura? Como que as coisas são feitas por aqui, o jeito da gente fazer, os relacionamentos, ou eu vou mudar um comportamento performance? Eu vou olhar, olha, eu quero que vocês sejam pontuais, que vocês cheguem no horário, Tipo, que vocês que porta performem. eu vou abrir, né? Isso. Ou eu vou incentivar o autoconhecimento. Às vezes, eu já fiz isso até em instituições financeiras, eu incentivei minha equipe a trabalhar o autoconhecimento.
E alguns perguntavam assim, Alexandre, eu não sei o que você faz, mas continua fazendo porque está dando resultado. De tão, vamos dizer assim, uma instituição financeira ela é muito racional, né? Muito metódico, ciência, números, métodos, né? Então, ela não conseguia ver naquele momento a importância do autoconhecimento e o quanto que o autoconhecimento ia trazer mais resultado para aquele grupo, para aquele time. São coisas ainda, são pontos cegos. As pessoas não acreditam nisso. Não, a pessoa tem que ser controlada, tem que ter ordem, mandar, cumprir, meta, seguir, eu tenho que cercear, tenho que... Né? Não é bem assim. A gente tem que trazer confiança. E confiança vem a partir desse relacionamento verdadeiro entre as pessoas. Permitir que a pessoa seja quem ela é. E não que ela seja uma máscara, uma invenção para se manter no cargo. Você quer ter um bom time? Permita que as pessoas sejam quem elas são. Autênticas, né? Autênticas. E que nível de consciência vai permitir isso? Os mais amplos. Os mais agressivos, mais, vamos dizer assim, iniciais, eles vão querer o quê? Comando e controle. Os níveis de consciência na liderança mais amplos vão falar assim, eu quero que essa pessoa seja quem ela é. Então, mas no que ela primeiro seja nível, vulnerável. os caras tendem a ser repressores, né? Exato. E no segundo, eles tendem a ser empáticos, enfim, porque o respeito não se impõe, se adquire, né? Exato, mas tá vendo? Essa é uma linguagem que já dá para perceber, por exemplo, o seu nível de consciência. Então, cada vez que a gente coloca uma opinião, a gente está mostrando o nosso nível de consciência. Com certeza existe, dentro dos 8 bilhões e 300 de humanos, existem pessoas que dizem assim, respeito nada, o cara tem que fazer o que eu estou mandando. Tem que ser na porrada. Tem que ser na porrada, tem que dar ordem, tem que bater, tem que controlar, tem que reprimir, né? Basta ver que existem regimes governamentais hoje, nações, que seguem essa linha. Então imagina numa empresa, muito fácil disso acontecer. Então esse é o ponto. Quando você fala, puxa, o que minha fala disse? O que eu estou expressando? Você começa a reconhecer essas lentes, esses óculos que você coloca para usar o mundo. E essa sua realidade passa a ser a única realidade. A repressão, ela dissipa. E o respeito agrega. Né? Então é que nem um imã. Você quer trabalhar com martelo ou com imã? Eu quero trabalhar com imã. Quero atrair as pessoas e fazer elas entenderem que todos precisam se ajudar para cada um ter o melhor. Né? Agora, olha, é uma pena que o nosso tempo está indo muito rápido aqui. Eu não posso deixar de perguntar, vou pedir desculpas à produção. Eu sei que a gente está se aproximando do final, ou já chegou. Caramba, já passou tudo isso. Eneagrama, fala de Eneagrama. Boa. Eneagrama é uma ferramenta que também é do mapa integral. Então, uma das coisas importantes do mapa integral é você, de novo, você precisa desvendar um ponto cego em você, que é a sua tipologia. O Eneagrama, alguns dizem que tem 3.000 anos, outros dizem que tem 5.000. Tá? Não importa, importa que ele foi atualizado lá nos anos 70, lá num grupo que se uniu no Chile. E o Eneagrama, Enea, 9, grama, desenho. Desenho dos 9. Então são 9 tipos de personalidade. Tá? E eu costumo dizer que a tipologia da nossa personalidade ela é um trauma. Tá? Por que é um trauma? Porque quando a gente nasce, é como se a gente sentisse falta de uma das virtudes que existem no mundo espiritual, vamos chamar assim. Imagina que você está caindo no mundo, né? Então a queda do paraíso é quando eu deixei de estar no mundo espiritual e venho aqui para esse planeta. E aí eu sinto falta de uma dessas virtudes. Então, por exemplo, se eu sinto falta da humildade, eu caio aqui no mundo e eu vou me ressentir. Falar, esse mundo ninguém é humilde. Logo, eu crio uma personalidade inversa à humildade, que é uma pessoa orgulhosa. Né? A pessoa orgulhosa vai dar o quê? Um tipo 2 no Eneagrama, que é a pessoa ajudante. A pessoa diz assim, eu não preciso de ninguém, eu sei tudo. Autossuficiente. Eu sou autossuficiente. Eu me basto. Eu me basto. Eu tô aqui para ajudar. Eu sou um tipo 2, eu gosto de escancarar que eu sou um tipo 2. Eu sou aquela pessoa que vai numa livraria, agora já quase nem tem livraria, mas eu adorava Eu também, livro físico. Eu adorava lá a livraria, ficava lá no Conjunto Nacional, Cultura. Né? A livraria Cultura. E às vezes eu tava ali na hora do almoço. Sabe o que eu gostava de fazer? De ver alguém procurando um livro e falar assim, tá aqui. Eu falo, olha o orgulho. Eu quero te ajudar
Mesmo não sendo funcionário daqui, é como se fosse, eu tenho que saber Tipo, você tem que ler isso. para te mostrar isso, né? Então, então, cada personalidade se ressente de uma coisa. Então, um tipo 3, que é o competidor, ele se ressente de dizer que todo mundo pode ser visto como si próprio. E ele cria um tipo vaidoso, né? Então, ele é competidor, eu quero ser o primeiro, eu quero chegar lá, né? O tipo 7, que é uma pessoa entusiasmada por demais, ela tem o vício, o ressentimento dela chama-se gula. Por quê? Porque ela vem aqui e não sabe usar a sobriedade. Ela fala, puxa, lá no paraíso tinha sobriedade, aqui não tem sobriedade. Então, o tipo 7 é um tipo guloso. Ele quer saber sempre coisas novas, ele se interessa por tudo, ele começa uma coisa e não termina, né? Então, existem 9 tipos. Talvez não dê tempo para a gente falar um por um aqui, mas é importante, e eu já testei várias, tá, Pardini? Assim, MBTI, Quantum, DISC, Big Five, Hogan, né? Não encontrei nenhuma tão potente e que explica muito de nós, e é um caminho de consciência, que é o Enneagrama. Por quê? Que caminho que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer o caminho do meu ressentimento e voltar para a minha virtude. Então, se eu sou orgulhoso hoje, eu tenho que voltar para a virtude que eu perdi. Eu tenho que voltar para a humildade. Se eu sou guloso hoje, né, gula do tipo 7, eu tenho que voltar para quê? Eu tenho que voltar para a sobriedade. Tá? Então, é um caminho evolutivo. Mas eu acho que isso faz parte, né? Porque, por exemplo, não tem como você tomar cuidado com o piso se você nunca caiu com um determinado piso. Não tem como você tomar cuidado com uma comida que nunca te fez mal. Porque, não, então assim, eu acho que o orgulho, ele está intrínseco no ser humano. A evolução, você perceber em algum momento que, opa, não precisava ter feito aquilo, não precisava ter agido daquele jeito, né? Não precisava ter respondido aquilo, ou eu devia falar e fiquei quieto, né? Aí eu te pergunto, e dentro disso, o que compõe, assim, de modo sucinto, a personalidade da pessoa? Porque deve ser, uma coisa tão rápida, quando você pisar no freio dirigindo. Quando você pisa no freio, por exemplo, você estimula o nervo, você estimula o músculo da perna, você está com a audição, você está com o visual, pá. A personalidade, muitas coisas agem ao mesmo tempo, num espaço muito curto. O que são? É uma composição. Tá? Então eu diria que personalidade normalmente é muito mais próxima do ego. Tá. Então a personalidade ela é uma máscara defensiva para manter o ego, quer manter esse personagem funcionando, não é a essência. Tá? Então a nossa essência ela é muito diferente da nossa personalidade. A personalidade ela é construída por todas as coisas que a gente já falou um pouco aqui. É a minha história de vida, que traumas, por exemplo, eu posso ter passado. É a minha tipologia, essa tipologia ressentida. Ela é também as inteligências, que tipo de inteligência eu tenho mais forte, também constitui a minha personalidade. Então eu tenho várias subcomponentes da personalidade. E quando eu vou juntando todos eles, puxa, qual é a minha história de vida, qual traumas eu passei, quais são as minhas sombras, qual é a minha tipologia, quais são as inteligências que eu uso, qual o nível de consciência que eu estou, mostram o todo de uma personalidade que se comunica aqui nesse mundo material, nesse mundo palpável, né, nesse mundo estrutural. Então eu tenho que reconhecer todas essas subpartes e cuidando um pouquinho de cada uma delas. Tá? Então, por exemplo, só no Enneagrama tem uma outra coisa além dos 9 tipos, que todo mundo tem um pouco dos 9. Tá? Só que a gente tem um mais forte e às vezes a gente tem um que é bem fraquinho. Então a gente tem que conhecer não só o tipo mais forte, mas também tem que ter um pouco de ciência de qual é aquele tipo que eu menos uso. Tá. E uma outra dimensão, que também é usada por outras disciplinas, várias delas, que é inclusive neurociência, que é o pensar, o sentir e o agir. São 3 centros de como eu entendo o mundo e como eu me expresso. Tá. Tem pessoas que você começa a falar, a pessoa já sai fazendo. Tem pessoa que você começa a falar alguma coisa, a pessoa está lá sentindo, nossa, isso aqui não caiu legal em mim. E tem outra que está aqui o tempo inteiro raciocinando sobre aquilo que você está falando. Rapaz, uma inteligência pena. E expressão. Eu estou estourando o tempo, estou explodindo o tempo. Peço desculpa para a produção, já me alertaram aqui. E
Ó, dá o seu like aí, a sua assinatura. O seu like é a sua lista de presença. Se você não tiver aí, se você não tiver aí, não tiver participado, não tá nem concorrendo a caneca, hein? Presta atenção. Bom, mas vamos lá. Eu queria tanto falar muito mais coisas, mas o nosso tempo aqui estourou. Eu quero pedir. Você dá consultoria, você dá cursos Sim. pela internet, né? Sim. Eu quero que você fale sobre as suas redes aí, por favor. Legal. Tem as redes sociais mais fortes, né? A minha, principalmente, é o LinkedIn, então você vai me achar fácil lá, Alexandre Marques, Tá. no LinkedIn. No Instagram, alexandre.marques, depois 2 underlines, né? Porque alguém já usa o alexandre.marques, né? E tem a empresa, né? Que é a Integral. A Integral, que é uma homenagem Integral, tá, com ao o M no final. M no final. Então, Integral Consultoria, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, você vai lá e segue, para você ver o que a gente faz. Basicamente, a gente trabalha com liderança, com consultoria e com desenvolvimento individual. Eu gosto da palavra desenvolvimento individual porque muitas vezes a palavra coach ficou um pouco estranha nos últimos anos aí, mas o coach bem feito é maravilhoso. Mas pensa nisso como desenvolvimento individual. A gente cuida de você de um jeito individualizado. A gente vai trazer todos esses componentes, aqueles que forem mais relevantes para você viver melhor, para você ser de verdade quem você é. A gente vai tirar essas cascas aí. Então, por você ter ensinado aqui a gente se descascar, né? No bom sentido, descascar uma exteriorização, em buscar a gente por dentro, quero te agradecer. Em nome de toda a equipe do Estúdio Rocha, meu também. Aqui. Você vai levar, ó, canequinha exclusiva. Poxa, aí de muito convidado. obrigado, Fardinho, muito obrigado. Tá, ela não tem fundo, claro, né? Que é pra você não engordar com porcaria, né? É aquele copo que você toma e cai água na pessoa, né? Tô brincando. E por último, vou perguntar, mas responda muito rápido. Se você tivesse que resumir, qual é o benefício maior da pessoa buscar esse desenvolvimento integral, a psicologia integral? Eu diria que é um que talvez seja o que todos nós queremos. A gente, no fundo, isso a gente aprende muito em programação neurolinguística, né? Quando você vai olhar o seu meta-objetivo, a maioria de nós chega em 2 coisas: ser feliz e buscar o amor. No fundo, o mapa integral vai te ajudar a ser mais feliz e vai te trazer mais amor. Então você vai viver melhor, você vai viver mais feliz. O mapa integral é o mapa do seu tesouro, viu? É isso aí. É isso aí. E olha, quem nos proporcionou aí a caneca, quero agradecer muito o pessoal da Cris Bassi, né? O Cristiano. Se precisar de uma caneca personalizada, boné, camiseta, para empresa, para lembrança, o que for, entra no Instagram, @crisarts, _Cris Bassi, com 2 letras B, 2 letras S, tá legal? E eu espero na próxima por você e ver se não desaparece. Dá o seu like aí, a opinião de hoje, tá bom? Desculpe a produção que eu estourei, vou ter que pagar 6 horas extras aí pra galera. Beijo no seu coração pelo lado de dentro. Alexandre, Obrigado, Fardinho. valeu pelos ensinamentos, você vai voltar futuramente Com aqui. certeza, conte comigo. Obrigado, sucesso. Obrigado. Valeu.